Eu sou o André, E eu sou o Lucas. nós somos do Movimento Gera Saúde e hoje vamos dar continuidade à nossa série Rejuvenescimento com Saúde. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. O tema do vídeo de hoje é como prevenir o Alzheimer e a demência e ainda rejuvenescer com saúde. Bom, para a gente começar, vamos falar o que é o Alzheimer, né? Então, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Então, o que eu quero dizer com isso? É uma doença que começa no cérebro, né? Então por isso a palavra neuro, e degenerativa porque ela pode levar os seus sintomas para o restante do corpo inteiro, né? Então, a gente vai falar mais para frente dos sintomas, mas só para descrever o que é o neurodegenerativo do Alzheimer. Muita gente confunde a demência, né, com o Alzheimer. E a demência, ela é diferente do Alzheimer. Na verdade, a demência ela está dentro do Alzheimer, Sim. né? O Alzheimer causa demência. Sim, exatamente. A demência ela é um termo para descrever alguns sintomas que podem fazer parte, por exemplo, do Alzheimer, né? Por exemplo, perda de memória, alteração do humor, uma confusão mental. Então, esses três... Alterações de personalidade também. Sim. Então, esses subsintomas que a gente citou aqui agora está dentro do grupo de demência. E aí a gente descreve a demência como se fosse um dos sintomas assim, né, do Alzheimer. Isso, é um termo para denominar esses sintomas, Sim, né? Exatamente. As pessoas elas tendem a encarar a palavra Alzheimer com mais seriedade. Se você fala assim que uma pessoa tem Alzheimer, ela tende a encarar isso com mais seriedade do que demência. Mas eu vou trazer um dado para vocês aqui. A demência ela afeta atualmente cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. Sendo que o Alzheimer é uma das doenças que pode causar a demência. Existem outras doenças, então assim, a demência ela é um fator muito que tem que ser levado a sério, né? Sim, então em primeiro lugar, não necessariamente a demência vai advir só do Alzheimer, né? Então, por exemplo, do Parkinson, né, igual eu comecei a falar aqui, mas outras doenças também pode ocasionar a demência. E eu acho que é interessante, assim, igual você falou aqui, muitas pessoas não levam a sério quando se trata de demência. Eu acho que muitas pessoas também não conhecem o conceito da palavra, né? Não sabem como que funciona ainda a demência, se é algo assim que se é só um transtorno mental, se leva também a um transtorno físico, né? Sim. Que ela pode levar. Não, mas não só isso, às vezes assim, é algo que vai vir de natureza, né? Com o tempo eu vou adquirir né, quando eu ficar mais idoso, Não. ou é algo que eu posso prevenir, né? Algo que eu tenho que levar realmente a sério. Porque tem muito disso, né? Às vezes as pessoas, elas pensam assim, não, mais pra frente eu vou ter uma leve demência, vou ter uma perda de memória e tudo mais, e acha que isso faz parte do envelhecimento. Sim, exatamente. Né? Mas na verdade isso é uma mentira. O Alzheimer, ele, como uma doença, ele pode ser prevenido, né? Sim. Claro que existem fatores, né, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né, que estão fora do alcance das pessoas, né? Enfim, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas o Alzheimer, como qualquer doença, ele pode ser prevenido, né? Você pode tomar atitudes durante sua vida que vão prevenir o Alzheimer. Não quer e dizer a demência também. Exatamente. Não quer dizer que você, por ficar mais velho, você vai ter demência ou Alzheimer. Exatamente. A verdade é que você não tem que aceitar que eu vou ficar mais velho, vou ter um esquecimento, uma perda de memória e tudo mais, vou ter demência e fica por isso mesmo, né? Sim. Você não aceitar, é você tentar combater, tentar prevenir tudo que tiver ao seu alcance. Exatamente, para que você tenha menos sintomas ou não tenha sintomas nenhum do que a gente está falando aqui agora, né? Exatamente. Vou trazer um dado para vocês aqui, reforçando que a demência, né, a gente tem muito na cabeça que está muito ligado a idosos, né? Sim. A pessoa mais velha tem demência e tudo mais, mas a maioria das pessoas com mais de 90 anos tendem a não ter demência do que a ter. Né? E outro dado importante aqui é que a demência não afeta apenas os idosos. No Reino Unido eles fizeram uma pesquisa, eu vou deixar tudo disponibilizado para vocês, as pesquisas, os artigos, né, para vocês terem acesso também. Cerca de 2 a 8% de todos os casos em todo o mundo afetam pessoas mais jovens. Né? No Reino Unido, como eu falei,
existem cerca de 40 mil pessoas com menos de 65 anos, ou seja, idosos, que vivem com demência. Mas as pessoas tendem a pensar que não é algo que ataca até mais tarde na vida, né? Ou seja, as pessoas não, como eu falei, é um termo, um termo, né, para os sintomas que as pessoas não levam a sério, né? Sim, exatamente. Então a gente vê, né, através desses dados, de 2 a 8% no mundo inteiro, pessoas mais jovens já possuem demência, né? É importante falar que a demência ela vai surgindo com um tempo, né? E não é da noite pro dia, né? Por exemplo, tô na meia idade, virei adulto, já tem demência, né? Quando você está na meia idade, você já pode surgir alguns sintomas da demência e aí no passado da idade fica cada vez mais grave, né? Isso que é interessante de falar. Com certeza. É tão grave que ela pode ser uma causa de morte. Muita gente, por subestimar a doença, né, os sintomas, não leva a sério, né, e desconhece isso. No Reino Unido, como eu citei a pesquisa, é uma das principais causas de morte no local, né? Bom, um outro dado interessante, né, é que a demência, o Alzheimer, desculpa, ele age diretamente no cérebro, né, fazendo com que o portador da doença ele perca massa cerebral também, não é? Sim, exatamente. Igual eu falei, né, no início, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, né? Então é uma doença que afeta muito, principalmente a parte do cérebro, né, os neurônios e tudo mais. Mas tem alguns outros sintomas que vão levando também para o restante do corpo, né, para o restante do organismo da pessoa. E essa perda de massa cerebral, né, um exemplo é que se você vê uma pessoa na rua que ela tem o Alzheimer e por consequência ela pode ter também essa perda de massa cerebral, você não vai saber, porque não é visível, né? Não é fisicamente visível. Exatamente, né? Fisicamente visível. Agora, se você vê uma pessoa deficiente com, sei lá... Com a perna amputada, por exemplo. Exatamente. Você sabe que ela tem, e né, a perna amputada. O seu comportamento para com essa pessoa provavelmente vai ser mais gentil, né? Então, Sim. A gente tem que quebrar um pouquinho esse tabu, né? Porque as pessoas com Alzheimer, né? Elas têm uma doença seríssima, né? E elas precisam também do nosso respeito, com certeza. Sim, tanto o Alzheimer, né, que a gente está falando já da doença em si, quanto pessoas que sofrem de demência também por outras doenças. Exatamente. Né? Porque a gente está o tempo todo aqui ligando, né, a demência com o Alzheimer, porque o Alzheimer hoje é algo que não dá para não falar, né, algo que está muito visível para o mundo inteiro, é uma doença que vem crescendo no mundo inteiro aos poucos, né? E a demência também está diretamente ligada, né? Então, como a gente falou que a demência é um dos sintomas do Alzheimer, se o Alzheimer está crescendo, a demência também vai aumentando também aos poucos. E só para alertar aqui o pessoal que a gente está falando da perda de massa cerebral, né, causada pelo Alzheimer, e essa perda de massa cerebral está diretamente ligada também à perda de telômeros no cérebro, né? Então, por isso que há essa falta de memória, né, essa confusão. Sim. E para quem não assistiu o vídeo sobre telômeros, a gente vai deixar aqui no card para vocês verem depois, tá bom? Sim. Só pegando um gancho, porque o que acontece, né? Quando a gente falou lá na perda de telômeros, né, no cérebro e tudo Sim. mais, a gente viu que é diretamente ligado da seguinte ocasião. Quando você perde os telômeros, consequentemente o seu organismo para de responder a alguns estímulos, né? Então ele não está totalmente ativo. E acontece da mesma forma na perda de massa cerebral, né? Então a gente começa a ter alguns sintomas, por exemplo, a perda de memória, porque está tudo afetando o nosso cérebro. Então, assim, essa ligação tá em como o cérebro vai reagir aos estímulos a partir daquela perda, né? Sim. Bom, já que a gente entrou no tópico dos sintomas, né, a gente podia falar quais são os sintomas do Alzheimer. Então, igual eu falei no início, né, que é dividido em estágios, né? Então, degenerativo, você vai perdendo aos poucos cada capacidade. Não é de uma vez. Não é de uma vez, né? Mas o primeiro sintoma que aparece geralmente no Alzheimer é a memória, né? Então algumas situações que acontecem, a pessoa
esquece, ela não lembra de algo que outra pessoa falou há pouco tempo com ela, né? Então isso é comum de acontecer no primeiro estágio do Alzheimer. Mas aí segundo sintoma que vocês vão ver que vai ser um pouquinho diferente é a memória semântica, né? Que tá ligada à fala, né? A pessoa esquece o nome de alguém, por exemplo, aí já é algo mais grave, né? Porque é difícil, você vê uma pessoa, você conhece a pessoa, gravou o nome para sempre. Então é muito incomum você ver uma pessoa que convive uma com a outra e do nada esquece. É como você falou, porque quem tem o Alzheimer esquece o nome de pessoas próximas, né? Um filho, um esposo, uma esposa, né? Uma pessoa que está ali no cotidiano, que sempre fez parte da vida dela, enfim. Não só nome de pessoa, mas, por exemplo, significados também de algumas coisas, né? Quando você conhece algo, sabe o significado de alguma coisa, é muito difícil que você perca assim, de uma hora para outra. Então, assim, é uma coisa que vai acontecendo aos poucos, né? No decorrer dos estágios. Então, isso é um outro sintoma que vai aparecendo aos poucos do Alzheimer. Mas também, algo que é muito comum, não só no Alzheimer, mas em pessoas jovens, né, que a gente vê hoje mais ainda, é o déficit de atenção. A pessoa não consegue concentrar em uma coisa específica, né? Eu estou conversando aqui com o André, aí ele vai virando para o lado, não presta atenção no que eu estou falando, né? Esse é um déficit que a pessoa vai adquirindo também aos poucos, tá? Então, assim, tem outros sintomas também que são muito interessantes, que as pessoas têm que saber. Você vai falar? Os sintomas físicos também, né? Como equilíbrio postural, né? A pessoa não consegue mais se locomover, não consegue mais ficar sentada, enfim, existem alguns limitadores, né? Que acontecem para quem tem o Alzheimer também. Falando sobre os sintomas físicos, né? Existe o tema também, a associação Alzheimer e sarcopenia, né? Que o sarcopenia do vídeo que a gente falou também, no vídeo que a gente vai deixar aqui no card, se vocês quiserem dar uma olhada também. Sim, então, o que acontece? A sarcopenia, para você que vai ver o vídeo, né? Ou para você que já viu o vídeo também, a sarcopenia é a perda de massa magra, né? Então, o Alzheimer, como está ligado muito a essa parte degenerativa, de perda, ela está diretamente ligada à sarcopenia. Então, estudos foram feitos, né? Igual o André falou, a gente vai deixar tudo aqui disponibilizado para vocês, para ficar mais fácil, né? Para vocês visualizarem tudo que a gente está falando também. Mas estudos foram feitos ligando o Alzheimer e a sarcopenia e a dinapenia também, tá? Só para simplificar. Relembrar, né? Relembrar. A dinapenia é a perda de força muscular, tá? Então, estudos foram feitos comparando esses três, né? Relacionando, na verdade, esses três. E aí, a gente falou também nesse vídeo da sarcopenia que o nível de queda, principalmente de idosos, é muito alto, né, hoje em dia. Os idosos tendem a cair muito, a ter quedas graves, né? A gente falou sobre a seriedade disso, né? Não é apenas uma queda comum, é uma queda grave que geralmente acontece. E aí o Alzheimer está diretamente ligado a essas duas doenças que eu falei aqui agora. Claro, assim, acho que a ciência, como ela está evoluindo aos poucos, né? Cada vez mais tem pesquisa em relação a vários assuntos, então é muito difícil a gente concluir algo por agora, né? Mas é algo que já foi apresentado e que, se a gente for parar para ver, faz muito sentido, né? Com certeza. Uma outra ligação com o Alzheimer são também, né, as doenças cardiovasculares, né? O coração e o cérebro eles estão mais ligados do que a gente pensa, né? O cérebro ele usa muita quantidade de sangue bombeado pelo coração, então preciso ter cuidado também, porque às vezes você tem problemas cardiovasculares, né? Você sofreu derrame, ataque cardíaco, alguma coisa assim, e isso pode ocasionar Alzheimer futuramente, né? Sim, de novo, tanto o Alzheimer como a demência também. E aí a gente volta naquela parte de seriedade quando a gente fala da demência principalmente, né? O Alzheimer hoje está mais famoso, né? O termo do Alzheimer hoje, a doença do Alzheimer está mais reconhecida, mais falada, a demência nem tanto. Mas é só para vocês verem a importância, né? O fator de risco da demência é o mesmo das doenças cardiovasculares, derrame, ataque cardíaco também. Então, assim, para a gente refletir um pouco, né, sobre isso, que a demência também tem um nível de importância tremenda para o nosso organismo, para o nosso cérebro, né? Com certeza.
Bom, a gente fala também no vídeo sobre os fatores cardiovasculares, a gente vai deixar tudo para vocês aqui certinho. E um ponto é que existe uma discussão se existe o tratamento para o Alzheimer ou não, né? A cura a gente sabe que não existe, infelizmente não existe a cura para o Alzheimer, mas existe uma controvérsia sobre isso, sobre se existe tratamento ou não para o Alzheimer. Então, reafirmando, o que a gente sabe hoje, pela ciência, pela medicina, é que não tem cura, né? O Alzheimer não tem cura. Mas há sim formas de tratamento. Tanto é que existem remédios que são feitos para o Alzheimer, né? Assim, a gente entra um pouco assim, em discussão em relação a remédios, porque a gente não sabe a eficiência do remédio para a pessoa, né? Porque a gente sabe que cada organismo, cada pessoa vai reagir de uma forma para o remédio. Então pode ser que o remédio faça efeito em mim, um efeito positivo em mim, mas não faça nenhum efeito no André. Então cada organismo vai responder de uma forma. Tanto é que cada vez mais são criados, né, inventados alguns outros medicamentos pro Alzheimer. Mas se tratando de tratamento ainda, né, tirando essa parte de medicamento, a gente tem duas vertentes que são muito importantes, que a gente já vem falando em outras doenças também, né, que é sempre bom estarem ligadas, que é a alimentação, né? Então hoje já tem muitos estudos ligando a alimentação ao Alzheimer, né? A gente sabe que a boa alimentação faz bem, mas a gente não sabe a dimensão disso, né? Então pode ser muito benéfica para o tratamento de Alzheimer. De novo, não é que a sua alimentação vai curar o Alzheimer, mas ela pode prevenir alguns sintomas, né? Pode fazer com que seu organismo dê uma mudada, dependendo do que você come. Com certeza, para evitar de você desenvolver o Alzheimer, né? Ou alguns outros sintomas, né? Por exemplo. Até se a gente for fazer associação, né? O coração e o cérebro estão diretamente ligados, né? E existem alimentos que fazem bem para o coração. Se você está cuidando do seu coração, provavelmente você está, por consequência, você está cuidando do seu cérebro também. Sim. Então faz todo sentido, né? Uma outra vertente que tem aparecido aí, alguns artigos, né, indicando o exercício físico como tratamento, né, e principalmente como prevenção para o Alzheimer. Sim. Também. Então a gente já entra na outra vertente que eu falei com vocês, né? Eu falei da alimentação e tem também a atividade física. E, de novo, a gente sabe que a atividade física é muito importante, né, para vários fatores. A gente já falou de vários benefícios relacionados à atividade física, mas ainda assim a gente não sabe a dimensão, né? Então, cada vez mais a gente vai ficando surpreendido com o tanto que a atividade física pode nos ajudar, pode nos beneficiar com muitas coisas, né, relacionadas à doença. Com certeza. Mas é muito complexo ainda, né? Igual o André falou, tem vários artigos que já estão relacionando a atividade física para o Alzheimer, a gente vai disponibilizar, mas ainda está no início também, né? Então é algo que dá para ser estudado, né? Por exemplo, qual a duração que a pessoa tem que fazer para que realmente seja benéfico. São algumas coisas ainda que precisam, né? Sim, porque igual em um dos artigos que a gente viu, o excesso de atividade física, por exemplo, ultrapassar um determinado limite de tempo de duração de atividade física pode ser prejudicial. Exatamente. Né? Então, assim, até onde que a atividade física vai ser benéfica? A gente sabe que é benéfico, pelos estudos que a gente viu, mas precisa ser ajustado ainda em relação à intensidade e à duração. Né? Às vezes não pode ser uma atividade muito intensa, ou então tem que ser intensa, né? Tem que ser mais de força, tem que ser mais aeróbico. Então, o André vai falar mais sobre os artigos, né? Mas isso vai ser mais concluído, enfim. Eu não vou me alongar muito, acho, falando dos artigos, não, Lucas. Acho que eu vou deixar aqui na descrição, sim, que fica mais fácil, o pessoal consegue, né, ler em casa, senão fica um vídeo muito longo e eu só citando informações também, às vezes o pessoal não vai ter muita, não digo paciência, né, mas não vai ter muito, enfim. Outro ponto legal da gente falar aqui é que 1/3 dos fatores de risco está sob nosso controle. Né? O que eu quero dizer com isso? 1/3 dos fatores que a gente pode prevenir do Alzheimer, né, estão nas nossas mãos, né? Porque 30% é fator genético, né? A pessoa já tem a predisposição de ter a doença, né? Os outros 30%
é a idade, né? A gente sabe que quanto mais a pessoa fica mais velha, ela está suscetível a ter, não quer dizer que ela vá ter, né? Como a gente falou, mas ela está mais suscetível a ter, né? Ela atinge a doença que atinge mais pessoas mais velhas, apesar de atingir pessoas novas também, né? É menor o número, mas atinge também. E o outro 1/3 que eu falei que está sob nosso controle são os estilos de vida que a gente leva, né? Os hábitos, né? Como alimentação, né? A própria atividade física, né? Fumar, controlar a pressão alta, enfim, que também está ligado à atividade física e alimentação, né? Enfim, existem fatores que estão ao nosso alcance, né? Aí você pode falar, mas é 1/3 apenas, 30%. Mas você sabe se esse 30% vai fazer diferença para você? Né? Não tem como a gente medir isso, né? Então é melhor a gente fazer tudo que está ao nosso alcance do que não fazer nada. Sim. E só para falar um pouco, por que os outros 2/3 não estão ao nosso alcance? É algo que a gente não consegue parar, né? A gente não consegue parar no tempo, né? Eu vou parar de ficar mais... vou parar de envelhecer. Não tem Não essa, existe né? isso. Então, assim... E o fator genético é uma coisa que já está dentro da gente, não tem como a gente mudar isso, né? Sim, é algo que vai acontecer naturalmente e pronto, acabou, né? É ponto final. Infelizmente, mas acontece, né? Mas o estilo de vida que a gente leva é algo também muito importante que deve ser levado muito em consideração. Né? Caso ao contrário, a gente se entregue aí, a gente já sabe o que acontece, né? Se a gente se entregar. Então, assim, o que a gente quer passar para vocês é a forma de prevenir, a forma de combater. É só um exemplo, né? Hoje a gente sabe que o número de pessoas que fumam hoje em dia é muito alto. Né? Imagina se todas as pessoas hoje que fumam parassem de fumar. A gente veria que a parte da saúde, né, iria assim, evoluir bastante, né? A quantidade de doenças que iriam aparecer, que aparecem hoje por conta do tabagismo, não apareceriam mais. Né? Então, assim, a gente sabe que é algo muito relevante. Então, assim, é algo que está ao nosso alcance. Né? Tem como as pessoas pararem de fumar. Com certeza. Né? Então, assim, igual o André falou, é o estilo de vida. Você tem como mudar o seu estilo de vida para melhorar a sua saúde. Né? Você não tem como parar no tempo para melhorar a sua saúde. Então, assim, é algo que está ao nosso alcance realmente. Bom, como a gente está falando de estilo de vida, né, sobre prevenção e tudo mais, quando que você tem que começar esse processo de prevenção? Bom, a gente indica que desde agora, né, o mais cedo possível. Criança, adolescente, não existe uma idade certa. Quanto antes você adequar o seu estilo de vida para um estilo de vida mais saudável, né, melhor para você, com certeza. Não só o Alzheimer, mas como outras doenças também vão ser tiradas ou vão ser minimizadas, né, da sua vida, do seu cotidiano, enfim, do seu futuro, e a sua saúde vai aumentar, né? Eu trouxe um dado para vocês aqui para exemplificar que não só quando mais jovem, né, ou então criança, você consegue prevenir o Alzheimer, tá? É uma pesquisa também feita pela Sociedade de Alzheimer, que indica que muitos dos fatores de riscos evitáveis mais importantes para a demência aparecem na meia-idade, entre as idades de 40 e 64 anos, como diabetes tipo 2 e pressão alta, como a gente falou dos estilos de vida, né, pressão alta, e pessoas que tiveram períodos de depressão na meia-idade ou mais tarde também aumentaram as taxas de demência. Ou seja, né, se você está entre essa faixa etária, 40 e 64 anos, que geralmente aparecem, é nessa idade que aparecem sintomas, né, você tem chance ainda de cuidar da sua saúde para não desenvolver o Alzheimer, que é uma doença mais séria e, como a gente falou, não tem cura, né? Sim, e igual igual citei anteriormente, né, tem alguns sintomas que vão aparecer na fase mais jovem, né, e vai se agravando aos poucos. Então, tá aí a importância de se prevenir desde o momento que você está vendo esse vídeo aí, né? É importante você se cuidar desde já, o mais cedo possível, como o André falou, porque aí você vai minimizar os sintomas de algumas doenças, né, que você pode vir a ter. Né? Às vezes você pode evitar ter um tipo de doença, né? A gente não sabe ainda como a atividade física ou como a alimentação, entre outros benefícios também que tem, como que vai impactar realmente na doença, mas pode ser que dependendo da doença você evite totalmente ela, né? Então é muito importante. Bom, a gente vai deixar aqui no card também um vídeo
com um treino, né? Se você quiser fazer depois de ter absorvido todo esse conteúdo, né? Um treino que serve também para melhorar a sua saúde, né? O que a gente sempre bate na tecla, frequência e constância, né? A gente tem sempre que estar sempre se exercitando, né? Começar uma atividade física, né? E isso é muito importante. Bom, eu espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo e acompanhem o nosso canal. Se você tiver alguma dica, alguma dúvida, enfim, qualquer coisa, é só deixar nos comentários aqui embaixo, ou então nas nossas redes sociais, tá? E eu espero vocês no próximo vídeo. Aquele abraço, até mais! Até breve.